nas nossas vidas. Por isso eu quero falar sobre um Deus que escolhe, um Deus que prepara e um Deus que posiciona. Um Deus que escolhe, um Deus que prepara e um Deus que posiciona. Eu quero profetizar isso na tua vida antes de eu ler esse texto. Deus te escolheu, Deus te preparou, está te preparando e vai colocar você em uma posição de destaque, uma posição de honra, no nome de Jesus. É profético, aqueles que pegam, recebem no nome de Jesus. Deus vai te escolher, te preparar e te elevar no nome de Jesus. É profético, é profético. Eu sei quando Deus, querido, vem com palavras proféticas para este ministério. Eu sei quando Deus, eu sinto o mover de Deus. Então Deus, em nome de Jesus, Deus está te preparando, Deus está te preparando para te elevar no nome de Jesus. Amém? Capítulo 16, verso 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vem. Em algumas traduções aí, querido, eles colocam vaso, né? Não sei se na sua tá, não sei se aqui também tá chifre, não sei. Aqui tá vaso. Na tradução está chifre. Deus: enche, pois, o teu chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos tenho provido de um rei. Senhor, é a tua palavra, fale ao nosso coração, e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado desde agora e para todo sempre. E a igreja vencedora diga amém. Querido, eu acho tão interessante que Deus é o Deus que escolhe. Ele escolhe, mas Deus sempre, quando vai escolher, Deus, Ele vai diretamente a uma casa. Preste atenção. Deus é o Deus que escolhe. E a Bíblia diz que Ele escolheu uma casa. Ele escolheu o quê? Uma casa. Ele escolheu a casa de Jessé. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que Deus fala para o profeta: vem. Eu amo, querido, eu amo esse texto quando ele diz assim, ó: enche, pois, de azeite e vem. Quando o texto fala e vem, significa que Deus já está lá com Davi. Quantos entendem? Diga amém. Deus já está lá com Davi. Então, olha o que Deus está dizendo. Olha, Samuel, enche o teu chifre de azeite e vem. Eu já estou aqui dentro da casa, porque aqui nessa casa eu já provi um rei. Aleluia. Eu já provi um rei. Presta atenção, eu já provi um rei. Está dentro da casa. O rei está dentro da casa, mas ninguém sabe. Ei, a unção de riqueza está dentro da casa, mas ninguém sabe. A honra está dentro da casa, mas ninguém sabe. Quem sabe é só o profeta, mas dentro da casa ninguém está sabendo o que está acontecendo. Eu vim aqui nesta noite para profetizar na tua vida. Tem alguma coisa acontecendo na tua casa que ninguém está sabendo, mas o mundo espiritual está ciente de que Ele está fazendo uma grande obra sobre a tua casa. Deus está fazendo uma grande obra na minha casa. Deus está fazendo uma grande obra na tua casa. Ei, profeta, vem. Eu já estou aqui. Deus está dizendo: já estou na sua casa. Deus está dizendo: já estou eu na tua casa. É tão interessante. Vem, profeta, vem, enche aí o teu chifre e vem. Irmãos, quando eu vejo isso, eu vejo que Deus, Ele não importa com o tamanho da casa, porque a escolha de Deus não vem pelo que Deus vê, mas a escolha de Deus vem por aquilo que Ele mesmo projetou para ser. Deus não precisa ver nada, Ele só precisa ver aquilo que Ele projetou para ser. Se Deus te projetou para ser um vaso de honra, você será um vaso de honra. Se Deus te projetou para você ser algo grande no lugar que você está trabalhando, você será, porque é Deus que quer assim, é Deus que projetou assim.
Então escuta uma coisa, já tenho eu provido um rei dentro da casa. Querido, o que eu acho mais interessante, na King James está aí, a King James, que fala sobre irmãos, a tradução da King James é a mais próxima do original. Eu não sei se está falando sobre chifres aí. Aqui, isso. Enche-me, pois, um chifre. Essa é a tradução. Enche, pois, um chifre do melhor azeite, pastor Arley. Enche do melhor azeite. Preste muito bem atenção. Aqui fala que Deus fala com o profeta para pegar um chifre e encher do melhor azeite. Diga comigo, Davi. Diga comigo, Davi. Diga, Saul. A Bíblia vai dizer que o profeta sempre está no meio, onde tem rei, porque Deus levantou profetas, sacerdotes, para levantar reis. É por isso que na vida do sacerdote tem uma unção de levantar reis, querido. Tem uma unção de profetizar sobre realeza. Eu acho tão interessante que no original fala que pega um chifre, mas coloca lá no 1 Samuel capítulo de número 10. 1 Samuel capítulo de número 10, versículo de número 1. Acho que é o primeiro mesmo. Primeiro Samuel. Então tomou Samuel um vaso. Então tomou Samuel um frasco de azeite. Presta atenção. Para ungir Saul, Deus fala, pega um frasco. Para ungir Davi, pega um chifre. Pastor, que diferença é essa? Tem uma diferença aqui. Pega um vaso para ungir Saul. O vaso, o frasco, ele é frágil. O chifre é um sinônimo de força, de realeza. Preste muito bem atenção. O frasco, o vaso é frágil. Então, olha só o que Deus está dizendo. Existem algumas unções. Existem algumas pessoas que são levantadas com vaso, com a unção do vaso. Mas existem algumas outras pessoas que são levantadas com a unção com chifre. Quando você entende isso aqui, diga amém. Escuta, que representa força. Por isso que nessa noite Deus me trouxe esse texto para falar algo para esta igreja. Existem algumas unções que Deus quer fazer na tua vida, que é da mesma forma que Deus levantou o profeta Samuel para fazer a unção do chifre, aonde que entra azeite, o melhor azeite, porque representa força. Quando você entende, diga amém. Representa força. Agora preste muito bem atenção. Para o chifre, para pegar o chifre de um animal, era necessário ter sacrifício. Era necessário o animal morrer. Era necessário um animal o que, irmãos? Morrer. O animal tinha que morrer. Então esta unção aqui representa o seguinte: para se dar a unção do melhor azeite, para colocar nesse frasco, tem que morrer o cordeiro, tem que morrer um sacrifício. Ou seja, tem que haver renúncia. Então escuta uma coisa, tem uma unção que Deus quer liberar na tua vida, mas antes de Ele liberar, tem que haver renúncia. Você tem que renunciar a algumas coisas. O melhor azeite está para chegar, vai vir no chifre. Presta atenção, o melhor azeite vai vir no chifre, através da vida do Samuel. Samuel pega o chifre, enche do melhor azeite e está indo na casa de Davi. Só que para pegar o chifre tinha que morrer, tinha que haver renúncia. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? O chifre representa, presta atenção, no Antigo Testamento, um sinônimo de força e também um sinônimo de renúncia, de sacrifício. E é por isso que Deus quer fazer esses dias na tua vida. Existem algumas coisas que você precisa renunciar para receber a unção do melhor azeite. Existem algumas coisas que você tem que deixar para trás para você receber a unção do melhor azeite. E você sabe, existem algumas coisas que você precisa mudar e não está mudando, mas Deus só vai liberar o melhor azeite quando houver primeiro renúncia. Está chegando o melhor azeite, mas primeiro renúncia. Primeiro tem que renunciar a algumas coisas. Primeiro eu tenho que deixar de fazer o que eu estava fazendo. Existem alguns caminhos que eu estou andando que eu preciso sair deles. Existe uma falta de compromisso que eu estou andando nela, que eu preciso sair dela. Ele unge Saul com um frasco, mas unge a Davi com o melhor azeite dentro do chifre. Pastor, o que significa isso?
Significa, querido, que Deus está dizendo alguma coisa. Ei, o reino de Saul vai ser momentâneo, é frasco, mas o reino de Davi vai ser forte. Ele está sendo ungido com chifre. Ele está, como você está entendendo? Diga amém. A unção está vindo com força. Irmão, se você não sabe, mas tudo tem um contexto histórico. Quando a gente volta lá no capítulo 16, por exemplo, a gente vê ali o chifre, a gente acha que aquilo ali era comum, mas preste muito bem atenção. O Antigo Testamento sempre fala de algumas coisas, de alguns elementos que são importantes para a gente entender a palavra de Deus. Por isso que muitas pessoas lê aquilo ali, por exemplo, quando fala assim sobre chifre. Que pegou o melhor chifre no capítulo 16, pegou o melhor chifre e passa direto, mas não sabe o que significa isso. A Bíblia fala, presta atenção, quando o povo de Israel ia fazer um sacrifício para Deus, presta atenção, ia fazer um sacrifício para Deus, eles tinham, presta atenção, o altar do sacrifício. E esse altar do sacrifício tinha 4 pontas. Quantas pontas? 4. E em cada ponta dessa tinha um chifre no altar. Se você olhar no Google, você vai ver 4 chifres, que representa o quê? Que representa que houve um sacrifício. E a Bíblia vai dizer que quando matava o cordeiro, o sacerdote pegava a ponta e passava em cada chifre com o sangue do animal, representando que houve um sacrifício ali. E você sabe o que acontecia no Antigo Testamento? Ali representava a misericórdia de Deus. Por quê? Porque o pecador naquele momento tinha acabado de pecar, e a única forma de perdoar o pecador era derramando o sangue sobre o altar, o sacrifício sobre o altar. E é por isso, querido, que passava o sangue no altar, e aquilo ali representava a misericórdia de Deus na vida do pecador. Você sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que isso representa misericórdia. E Deus está dizendo o seguinte: estou eu levantando Davi pela minha misericórdia. Estou eu levantando um reinado sobre o meu poder, sobre a minha graça. E é por isso, querido, que existem coisas que Deus vai fazer na tua vida, que vai ser levantado pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus na tua vida. Ei, eu consigo ver Deus levantando grandezas aqui pela misericórdia. Você não merece, mas Deus está levantando você, porque Deus te escolheu e vai te ungir com o melhor azeite. Vai ungir a tua empresa com o melhor azeite, e ela não vai fechar, ela vai permanecer. O seu casamento vai permanecer, a tua família vai permanecer, porque está com força. O reinado de Saul acabou, porque ele não deu crédito ao mundo espiritual, ele não deu crédito, ele foi carnal. Mas o reinado de Davi, escuta, o reinado de Davi não. O reinado de Davi foi um reinado baseado na graça de Deus, o amor de Deus sendo revelado. E é por isso que ele foi fortalecido. E é por isso que, em nome de Jesus, eu sei que algumas casas aqui Deus está ungindo com o melhor azeite. E a Bíblia vai dizer: eu já provi uma unção de honra dentro da sua casa. Diga assim comigo: Deus escolhe. Diga mais forte, diga: Deus escolhe. Agora presta atenção, escuta isso aqui. A minha palavra é breve. Deus escolheu a Davi. Davi continuou fazendo o que estava fazendo. Escuta. Davi continuou lá no curral das ovelhas, fazendo o que estava fazendo. Já tinha unção de rei, mas ainda cuidava de ovelha. Deus escolheu ele. Escuta, sabe o que Deus faz? Não significa que o fato de Deus te escolher, Ele já te tira de alguns lugares e já coloca em outro. Mesmo estando escolhido, sendo escolhido por Deus, você continua em alguns mesmos lugares. Mas o fato de você ser escolhido, em um tempo vai chegar que você vai sair desse lugar. Quantos entendem? Diga amém. Ei, é possível você ser escolhido e fazendo a mesma coisa que está fazendo. Eu vou repetir para você entender e pegar. É possível um escolhido está fazendo a mesma coisa depois que ele recebe a unção de escolhido. Que Deus escolhe ele continua fazendo a mesma coisa. Davi continuou cuidando de ovelha. Por isso que tem muitas pessoas que são levantadas por Deus, é instrumento de Deus. Deus te escolheu e você ainda continua fazendo algumas coisas que estava fazendo. Mas chegou o tempo que Deus vai vir
e vai te preparar, amém, querida? Deus vai te preparar, e a Bíblia fala que Deus escolhe, e depois de escolher, Deus prepara. Deus escolhe Davi e depois prepara Davi. Deus escolhe Davi, ele continua fazendo as mesmas coisas. Escuta, Deus escolheu muitas pessoas, e muitas pessoas que Deus escolheu ainda estão fazendo comportamentos que não agradam a Deus, ainda está tendo comportamentos que não agradam a Deus, ainda estão em alguns lugares que não agradam a Deus, mas não tem problema. Deus te escolheu, vai te arrancar você daí. Ei, escuta, Deus te escolheu, vai tirar você da prostituição, vai tirar você da imoralidade sexual. Escuta, tem muita gente na imoralidade sexual, Deus vai retirar. Sabe por quê, querido? Porque Ele te escolheu. E talvez você está no pecado, Deus te escolheu, e você ainda continua no pecado, continua nessa situação, mas não tem problema. Davi estava fazendo a mesma coisa, mas quando Deus começou a preparar Davi, ele começou saindo do curral aos poucos. Ele começou saindo do curral aos poucos, irmã Fabiana, e ele começa agora saindo do curral. Agora é o tempo de levar queijo para os seus irmãos na guerra. Já começou a sair do curral. Quando leva queijo, quando pensa que não, depara com um gigante. Agora é o tempo de enfrentar gigante Golias. E depois chega no reino. É o caminho da preparação. Deus escolheu você, não importa o lugar que você está. O importante é que no tempo da preparação Deus vai tirar você aos poucos. Deus não tem pressa. Deus não tem pressa, vai tirar você aos poucos. Pastor, mas eu estou na casa do desânimo, eu estou na casa da tristeza, e as pessoas ficam falando, pastor, que agora eu não sou crente mais, que eu não vou mais na igreja. Escuta, Deus não tem pressa. Quem tem pressa são os homens, mas Deus não tem pressa. Deus pegou um homem chamado Samuel, que era menino ainda, e esperou ele crescer até ele se tornar profeta, sacerdote e juiz. Deus não tem pressa. Quem tem pressa são os homens, mas Deus não tem pressa. Ele te escolhe, Ele te prepara e Ele te coloca em lugares altos. Ele te escolhe, Ele te prepara e Ele te posiciona. Ele te escolhe, Ele te prepara e Ele te posiciona. Ah, querido, se eu fosse você, ficava mais empolgado, porque tem gente que só fica empolgado depois que sobe, mas eu só fico empolgado na hora que Deus me escolhe, na hora que Deus começa a me escolher e fala: ei, meu filho, tu és meu. Quando Deus te escolhe, começa o tempo da preparação. Tem muita gente enfrentando o tempo da preparação, enfrentando inimigos e problemas, o tempo de levar o queijo, o tempo de deparar com Golias. Não te preocupe, apenas é um tempo. Porque depois do Golias, sempre depois que você vence um grande gigante, sempre tem um louvor que vai confrontar o inimigo. Porque as pessoas nunca pregam sobre Davi, é que depois que Davi vence Golias, as mulheres começam a cantar: Davi, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Porque sempre existe um canto da honra, sempre existe um canto da grandeza, e Deus não usa você para cantar. Deus sempre vai usar outras pessoas para cantar. Escuta, Deus não quer que você cante nesse momento para você não se tornar soberbo. Deus vai e levanta pessoas para cantar. Olha, você viu onde é que ele estava? Agora onde que ele está agora? Ele estava no pecado, agora olha como que ele está adorando ao Senhor no altar. Ele estava no problema, mas olha agora como é que Deus o honrou. Ele estava nas drogas, estava no álcool, mas olha agora como é que ele está na minha presença, adorando ao Senhor. É isso que Deus faz. Deus te tira de lugares. Diga: eu sou um escolhido. Agora preste muito bem atenção. Deus vai te usar. Diga assim: Deus vai me usar. Diga mais forte: Deus vai me usar. Então sabe o que você tem que aprender? Aprender a ver escolhidos na droga, aprender a ver escolhidos no álcool. Você tem que aprender a ver escolhidos passando por problemas, e não julgar, mas saber que é um escolhido, que Deus já escolheu e vai usar você para abraçá-lo.
para pregar o evangelho para eles. Sabe por quê, querido? No tempo da preparação, Deus sempre levanta um. Levantou Samuel para Davi, vai levantar também Samuel aqui nesta igreja para tocar por vários Davis que estão lá fora. Quantos acreditam? Tem um tanto de Davi dentro de curral, tem um tanto de Davi dentro da casa. Ninguém sabe porque ele é pequeno. O pequeno ninguém consegue ver ele até que ele cresce. Ninguém consegue ver ele até que ele cresce. O que eu acho mais interessante em Davi, escuta isso aqui, eu já estou encerrando. O que eu acho mais interessante, irmão Léo, em Davi, é que parece que aconteceu um problema no campo de batalha, porque Davi carregava armas para Saul. Davi carregava o quê? Armas para Saul. Presta atenção, por favor, André. Davi, Saul, a Bíblia diz que Davi carregava, era o pajem de armas de Saul, o rei. Então ele carregava a ferramenta. Agora eu preciso da ferramenta, me dá, por favor, obrigado. Usava a ferramenta, depois devolvia para ele. Vai lá guardar, vai guardar. Traz de novo, traz de volta. Era a ferramenta. Guarda. Davi era esse cara que carregava a ferramenta de Saul. Só que chegou um tempo que Davi aparece sem a ferramenta de Saul, e apareceu lá no campo de batalha com a pedrinha, as pedrinhas. E o texto vai dizer que quando Davi aparece no campo de batalha, pequenininho, Saul olha e pergunta para Joabe: quem é esse cara aí? Peraí, Davi, peraí, Saul, deu amnésia? Você não está conhecendo, não? Não sei quem é. Quem é esse? Esse aí é Davi, lá da família de Jessé. Lembra daquela família pequena? Pois é ele. Roupagem de armas. Você sabe o que acontece, querido? As pessoas só conseguem te perceber na perspectiva quando você não está no campo de batalha. Mas Deus, presta atenção, Deus é o Deus que vai te escolher. Sabe como é que Deus te escolhe? Deus te escolhe te ver como ninguém te vê. E quando ele aparece no campo de batalha, ele pergunta: quem é esse aí? Quem é esse aí? Eu não conheço. Sabe por quê? Porque quando você estiver no campo de batalha vencendo coisas grandes, as pessoas não vão te conhecer. As pessoas não irão te conhecer, mas você continua sendo o mesmo Davi, que ontem estava carregando armas, mas hoje está derrubando gigantes. Ontem estava carregando ferramentas para Saul, mas hoje está derrubando gigantes. Aleluia. Querido, quando você carrega armas, ninguém te conhece, mas quando você derruba gigantes, eles vão ter que te conhecer. Eles irão ter que te conhecer. Sabe por quê? Se não te conhece no tempo da ferramenta, vai te conhecer no tempo gigantes. Chegou o tempo de você derrubar gigantes. Coloque sobre os seus pés. Coloque sobre os seus pés nessa noite. Chegou o tempo de você derrubar gigantes. Diga comigo: Deus escolhe, Deus prepara e Deus posiciona. Depois da escolha, com o chifre da unção, cheio do melhor azeite, até então ele vence a Golias e chega no palácio. Diga comigo: Davi chegou no palácio. Diga: Davi chegou no palácio. Você sabe por que tem muita gente que não tem paciência, querido? Paciência com o processo. São pessoas desesperadas que não conseguem ver o processo. Só que Deus trabalha com o processo. Tem gente que não consegue nem irmã Elaine, tem gente que não consegue nem esperar o processo do culto. Como é que consegue esperar o processo de Deus fazer alguma coisa na vida?
Tem gente que não tem paciência para esperar o culto. Como é que Deus vai fazer uma obra na sua vida? A Bíblia fala que Abraão é o pai da o quê? Ele esperou quanto tempo para ter Isaac, pastor Arlen? Muitos anos. Todos os homens. Davi foi ungido a rei com 17, né, pastor? Mais ou menos. E foi subir aos 30, praticamente, se eu não me engano. Quanto tempo que ele teve que esperar? A Bíblia fala assim, ó: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se você não tiver tempo para esperar, chegou no tempo da ceia. O tempo da ceia diz assim, ó: esperai-vos uns pelos. Pois é, em todo momento a Bíblia te ensina você a esperar. Se você não aprender a esperar em Deus, vai aprender a esperar no problema. Se você não aprender a esperar em Deus, vai esperar na precipitação. A precipitação vai te levar à queda. Pastor, isso não é bom mesmo não. Então aprenda a esperar. Aprenda a esperar. Eu vou repetir para você mais uma vez: aprenda a esperar. Deus escolhe, Deus prepara e Deus posiciona. Deus escolhe, Deus prepara e Deus posiciona. Coloque a mão sobre o teu coração. Eu quero orar por tua vida nessa noite. Tem pessoas que estão comigo aqui também na live. Está recebendo o toque de Deus agora, em nome de Jesus. Deus está visitando a tua casa nesse momento. Aleluia. Deus está visitando a tua casa. Deus te escolheu para fazer a vontade dele. Deus te preparou para chegar no lugar que ele quer que você chegue. E quando você chegar na posição de rei, Deus tem mais uma missão para você. Entenda que tudo é por minha glória. Tudo é para mim, por mim, para mim. Se você cresceu, é porque eu te levantei. Se você chegou, é porque eu permiti. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, começa a trabalhar em cada coração nessa noite. Começa a trabalhar em cada coração nessa noite. Em nome de Jesus. Deus vai te ensinar você a esperar. Deus vai te preparar. Aleluia. Chegou o tempo da preparação. Deus falou comigo. Chegou o tempo da preparação. Deus está preparando a tua casa para receber o melhor azeite. Aleluia. Deus está preparando o seu relacionamento para receber o melhor azeite. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, meu Deus. Olha o que Deus está me dizendo, querido. O recipiente chamado frasco é frágil, mas o recipiente que nós lemos aqui agora, chamado chifre, que foi que Samuel pegou para ungir a Davi, é um instrumento de força, que representa virtude e representa renúncia. Tu vai renunciar muitas coisas que não agradam a Deus, e Deus vai te posicionar, porque Deus te prepara para te posicionar em lugares altos. Levante as suas duas mãos para cima e diga assim: Senhor, eu recebo esta palavra no meu espírito, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus nessa noite, aleluia. Então declare: Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. E Deus me ama, oh, aleluia. E o seu amor é tão grande, incondicional. Aleluia.
Diga assim: Senhor, me ensina a esperar. Diga mais forte, diga: Senhor, me ensina a esperar o processo da honra. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda mais forte o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Podeis assentar. Quantos acreditam na unção do novo? Quantos acreditam na unção do novo, irmãos? Que Deus faz aqui. Deus é Deus dessa igreja. Deus é Deus da profecia, amém? Eu quero chamar a irmã Elaine aqui para dar um depoimento breve aqui do que Deus fez na vida dela, o ano do novo, amém? Irmãos, tem gente que Deus faz, mas eles não contam, não falam o que Deus está fazendo. Irmãos, nós temos que aprender a falar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Ainda que tem muita gente que não gosta, eu não estou nem aí para que ninguém goste, irmãos. Eu estou aí que Deus está fazendo. Deus vai continuar fazendo novo. Quem vai crendo, Deus vai continuar fazendo. Quantos acreditam nisso? Eu também creio. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Então, todo mundo sabe que eu fui professora depois que os meus filhos cresceram. Meu sonho era ser efetivo. Aí desandei a fazer concurso, passei, mas eu fui desonrada porque eu não pude tomar posse na época. E foi um sofrimento, um chororô, e fui para os pés da cruz. Quantas vezes eu vim aqui orar: Deus, me honra, me honra. E depois de 10 anos eu tinha conseguido tomar posse. E aí eu estava tranquila e calma, efetiva, em 2 cargos no estado, e falei: pronto, agora eu vou sossegar. Já consegui o que eu queria, já sou efetiva no estado, estou perto da minha casa. Aí eu entreguei o meu projeto de vida e o pastor profetizou o novo. Aí lá vai Deus me tirar do conforto. E aí esse monte de concurso que eu fiz, de uma vez só fui nomeada para 2 cidades diferentes, 3 chances de trabalho. Uma para Mateus Leme e 2 para Betim, com um cronograma de carreira maravilhoso, dá para ganhar bem no futuro, e condição de trabalho excelente. Aí, pastor, e agora? Ai, irmã, você ora a Deus e decide. E aí, depois de muita oração, eu decidi e fui com meus 2 cargos, exonerei aqui no Joaquim Correia e comecei um extraordinário novo na minha vida. Virei pedagoga e professora lá em Betim. E assim, menos de uma semana depois de entregar o meu projeto de vida no altar, o novo se manifestou da minha vida. Então, para a honra e glória desse Deus Todo-Poderoso, eu só tenho a agradecer. E obrigada pela oração aos pastores, que eu honro vocês na minha vida. Deus é fiel, amém, querido? Aleluia. Acabou de falar, soprar aqui no meu ouvido enquanto eu estava pregando aqui. Recebeu uma notícia agora. O telefone tocou agora, de honra. Acabou de tocar o telefone. Foi ou não foi? Foi, salvando. Foi ou não foi? Foi ou não foi? O telefone acabou de tocar ali. Deus vindo com unção de honra para ele. E ele vai contar depois ele vai contar. Amém? Hã? Amém, vou contar depois. É forte, não é? É forte. Diga assim comigo: Deus escolhe. Diga forte: Deus prepara e Deus posiciona. Eu falei que é profético. Deus vai posicionar algumas pessoas aqui nessa noite. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Tem uma unção do posicionamento aqui, aleluia. Antes que o anjo houvesse. Ô, querido, tem muita gente que não acredita em profeta, em profecia, pastor. Mas enquanto as pessoas, se tiver pelo menos um comigo, a profecia vai queimar na casa, amém? A profecia vai queimar, do mesmo jeito que tem honra queimando aqui, honra queimando lá, a honra começando queimando ali atrás, a honra queimando ali, aleluia. Tem honra de Deus queimando aqui na frente, tem honra de... Se prepare para você testemunhar o novo de Deus na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus. Aplauda mais uma vez o Senhor Jesus. A honra é dele, aleluia, a glória é dele. Meu Deus, é muito forte, amém? Pegue na sua mão os dízimos, as ofertas. Irmãos, nunca deixe de ser